acordo do Mercosul tem se questionado muito nos últimos anos a permanência do Brasil no bloco, até eficiência. Você disse que o bloco não teria atingido o seu grande objetivo, ainda não teria concluído essa parte de ser um mercado comum. Você acha, eu estava vendo aqui, né, tem mais de 30 anos ali em que esse bloco existe, e em que foi assinado esse acordo. Se fosse como se fosse a União Europeia, né, seria a 12ª maior economia mundial. Hoje o Brasil voltou ali no ranking das 10 maiores economias do mundo. O Brasil tem um peso muito grande, acaba sendo até ali uma mãe para outros países ali dentro do bloco. Eu queria entender da sua visão o que deve fazer para que o bloco seja mais proveitoso para o nosso país, né? Eles ainda parece que fica meio que travado ali, não, né, faz esses acordos comerciais, tal, mas muitos ainda questionam a permanência do Brasil ou a efetividade do bloco, se realmente deveria existir. O que deveria ser feito para que fosse mais proveitoso aí para todos os países? Perfeito. Daí eu até volto no ponto anterior dessa questão de uma harmonização de negociações, né? Infelizmente, essa divergência entre governos, ela prejudica bastante. E o Mercosul, nesse aspecto, ele não tem poder para uma tomada de decisões de uma forma mais supranacional, pela maioria, né? Então, em alguns aspectos, essa questão do consenso, ele pode sim ser prejudicial. Eu acho que o Brasil, ele teria que tentar articular de uma forma a facilitar os acordos comerciais. Só que, né, só para lembrar, uma das coisas que está prejudicando, assim, um ponto muito importante que está prejudicando o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia é a questão da Amazônia, são alguns pronunciamentos pessoais que foram feitos, né, do presidente brasileiro em relação ao presidente francês. Então foi o próprio Brasil, ele tá criando um certo impasse nessa questão aí do acordo com a União Europeia, né? Claro, a gente teve problemas ali com a Argentina também, não vamos, né? Mas então só para dizer assim que a gente tem algumas políticas ambientais, Brasil, tá? Que são contraditórias com questões ambientais previstas na União Europeia, e isso, dentre outras coisas, mas isso é um ponto assim que está gerando bastante divergência na aprovação desse acordo. Tá? Então, só para não desmerecer, assim, né, dizer assim, olha, nós estamos bem e o resto dos outros países estão nos prejudicando. Não, é um somatório de fatores. Agora, de fato, nós somos o maior país, né, em relação ao Mercosul, e como é que eu vou dizer? Daí eu volto de novo a comparar com a União Europeia. A União Europeia, ela cresceu porque tinha países desenvolvidos o suficiente lá dentro para dar suporte aos países poucos desenvolvidos. Dentro da União Europeia, existe um banco que se chama Banco Europeu de Desenvolvimento. E esse banco, ele dá suporte financeiro para o desenvolvimento de países que são menos desenvolvidos. Por exemplo, quando os países do leste entraram, em 2004, eles receberam grande suporte, ainda recebem, em desenvolvimento de infraestrutura, políticas públicas, né, desse Banco Europeu de Desenvolvimento, que é financiado pelos países mais fortes, como o Reino Unido, como a Alemanha, desculpa, era o Reino Unido, esse foi um dos motivos do Reino Unido sair também, né, que ele dizia que bancava mais, mas a Alemanha, como França, então, que auxiliavam os outros países. É muito difícil, dentro de um bloco regional, funcionar plenamente quando a gente tem níveis de desenvolvimentos gritantes entre os países, né? Então, a gente pega o Brasil, um país gigantesco, com outros países menores, né? Mas o Brasil é um país grande, só que também não é grande e não tem poder econômico suficiente para auxiliar os outros países. Então, infelizmente, eu tenho uma visão um pouco pessimista, mas eu não vejo como passar muito de uma questão de livre comércio, de união aduaneira. Eu acho muito difícil de chegar num mercado comum de fato, né? Porque
a gente não tem umas premissas básicas, que é, para a gente ter um mercado comum, de fato, pleno e que evolua bem, os países teriam que ter níveis de desenvolvimento semelhantes, né? Não muito semelhantes, né? A gente tem aí, se a gente pegar, sei lá, a República Tcheca e comparar com a Alemanha, por exemplo, temos uma diferença enorme. Mas a Alemanha tem condições de dar apoio, né? Existe uma estrutura dentro da União Europeia, a partir desse Banco Europeu de Desenvolvimento, que auxilia os países que necessitam. Isso a gente não tem no Mercosul. Então, vai ficar difícil a gente crescer muito em outras questões, né, na evolução do mercado comum. E por isso que a gente vai acabar mesmo ficando mais numa questão de acordo de livre comércio, união aduaneira, né, e basicamente isso. O que a gente tem que começar a olhar a partir de agora, né, e talvez a partir desse acordo com Singapura, se não vai, como as decisões, né, se elas não vão travar, se daqui a pouco, por questões políticas, esse acordo não será travado. Para o Brasil, esse acordo é bastante importante, né? Na União Europeia, a gente tem problemas com o próprio Brasil em relação ao acordo com a União Europeia. Singapura, não. Agora, se o bloco travar esse acordo, ele foi assinado, mas ele precisa ser ratificado. Se houver algumas travas, daí o Brasil vai sair prejudicado, sim. Daí a gente teria que pensar em alternativas para tentar contornar isso. Tá? Agora, os acordos que são formados dentro de América do Sul funcionam plenamente, né? Então, aí a gente não tem problema. Agora, tentar olhar para a Ásia é bastante importante, né? E é o nosso primeiro acordo. E a gente tem que ver, a partir daí, por enquanto não temos indícios de complicadores, né? Os complicadores estão em relação ao acordo com a União Europeia, mas aí o Brasil tem a sua parcela de culpa também nessas negociações com a União Europeia, tá? A gente teria que pensar um pouco aí em Ásia, então a gente teria que ver agora como vai se desenrolar esta ratificação pelos parlamentos nacionais dos países do Mercosul em relação ao acordo com Singapura, né, para ver se não vai ter entraves, né? Em princípio, a gente não tem, tá? Em princípio, a gente não tem, mas não dá para, né, não dá para fazer previsões, assim, de dizer que vai ser 100%, mas eu acho que esse tem mais chance de ir adiante do que o acordo com a União Europeia, que realmente está bem travado.